Com as bênçãos de Deus, damos início à 62ª sessão ordinária da sexta legislatura. Solicito ao vereador Eduardo Bosco fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Jó 23:11. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Solicito ao vereador Geraldo Atleta fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aproveitando também que faça de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 6. Toda pessoa tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Leitura do... Coloca em discussão a ata da 61ª sessão ordinária, realizada em 7 de julho de 2014. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado a ata da 61ª sessão ordinária. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do requerimento 255/2014, que requer prorrogação de prazo de comissão especial criada pelo decreto 94/2014. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 256/2014, senhor presidente, senhores vereadores. Requer à mesa, ouvido plenário, seja respeitado 1 minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria da Silva Brant, ocorrido no dia 5 de julho de 2014. Geraldo Atleta, vereador. Requerimento 259/2014, senhor presidente, senhores vereadores. Requer à mesa, ouvido plenário, seja respeitado 1 minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento da senhora Margarida Barbosa dos Santos, ocorrido no dia 11 de julho de 2014. Renato Watanabe, vereador. Passamos, portanto, 1 minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Maria da Silva Brant e da senhora Margarida Barbosa dos Santos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 246/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. No início desse mês, a Sabesp iniciou as obras de canalização do esgoto do bairro Granja Modelo. Porém, em loco, pudemos observar e confirmar com o senhor Isaías, gerente da Sabesp no município de Alumínio, que será realizada a canalização do esgoto das residências, mas que os canos onde escorrem as águas pluviais não serão conectados à rede, por ser captação de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Assim sendo, como toda a infraestrutura para a canalização do esgoto está sendo executada pela Sabesp ou terceirizada sob sua coordenação, a canalização das águas pluviais se realiza em conjunto pela Prefeitura, resolveria definitivamente o problema do local, além de minimizar os custos de uma obra posterior, onde o Executivo teria que reabrir valas para sanear os tubos, passar os tubos. Desta forma, é de suma importância que a Prefeitura realize a captação das águas pluviais em conjunto com a canalização do esgoto, pois a referida medida, além de trazer economia aos cofres públicos, resolverá por completo o problema daquela comunidade. Ante ao exposto, requer à mesa, ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste a seguinte informação. 1. Há a possibilidade de fazer a captação das águas pluviais em conjunto com a obra que está sendo executada pela Sabesp no fundo das residências localizadas na Rua Luso de Lima e João Guimarães, no bairro Granja Modelo? 2. Se sim, quando terá início? 2. 3. Se não, por quê? Sala das sessões, 10 de julho, doutora Ana Paula, vereadora. Peço para discutir. Com a parte, vereador. A questão da canalização do esgoto da Granja Modelo, graças a Deus, teve início agora no início do mês e as obras estão sendo executadas. Esse requerimento eu acho que
oportuno e que o prefeito deveria dar uma atenção especial para isso, porque o que acontece? Como a Sabesp está realizando a abertura das valas e fazendo a canalização da parte do esgoto, existem alguns tubos que não vão ser conectados no esgoto por se tratarem de águas pluviais. E o próprio gerente da Sabesp diz que a captação das águas pluviais são de responsabilidade da prefeitura. Então, para que não se tenha que fazer uma outra obra depois, abrir valas novamente, ter mais gastos do que o necessário, a gente pede atenção do Poder Executivo para que, em concomitância, juntamente com as obras da Sabesp, sejam feitas a captação das águas pluviais. Porque aí o que acontece? O problema de saneamento básico, né, no fundo dessas residências ficará por completo sanado, e as águas pluviais também serão captadas. São essas minhas considerações, pedindo mais uma vez aí a atenção do prefeito, porque tem que ser uma coisa meio que de imediato, porque as obras da Sabesp já tiveram início no local. São essas minhas considerações. Obrigada. Continua a discussão. Nenhum vereador querendo fazer a palavra, coloca em votação nominal. Eduardo Bosco. Augusto Canto, aprova. Geraldo Atleta. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre. 8-0. Requerimento 246/2014, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue com a leitura dos requerimentos. Requerimento 247/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Nos últimos dias recebemos diversas reclamações de munícipes em relação à falta da transmissão de sinal da emissora TV Record em todo o perímetro do município. Segundo informações dos munícipes, essa reclamação já foi levada ao executivo, mas nenhuma providência até a presente data foi tomada. Ante aos fatos, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que responda as seguintes indagações. 1. Quem é o responsável pela manutenção dos equipamentos da torre de transmissão de sinais da TV do município de Alumínio? 2. Por que até a presente data, apesar das reclamações dos munícipes, nenhuma providência foi tomada? 3. Qual será o procedimento da prefeitura para a retomada de transmissão do sinal da TV Record? 4. Existe equipamento com defeito? 5. Quando será substituído ou consertado? 6. Em caso negativo, especificar o motivo. Sala das sessões, 10 de junho, doutora Ana Paula, vereadora. Peço para discutir. Uma parte, vereadora. Através desse requerimento, nós pedimos aí também ao Poder Executivo que verifique o que está acontecendo com a transmissão de sinal da TV Record e que também verifique em relação a outros canais e manutenção que deve ser feita nas torres de transmissões, porque pelo que eu andei me informando, é a prefeitura que faz esse tipo de manutenção. E parece que existe uma placa que está queimada já faz algum tempo. Houve reclamação dos munícipes nesse sentido, né, pedindo a manutenção, mas até agora não ocorreu. Então a gente pede aí a atenção do Executivo para que seja consertado esse equipamento, se é dele mesmo a responsabilidade pela manutenção, que seja consertado, porque os munícipes têm vindo aqui na Câmara reclamar nesse sentido. São essas considerações. Pois não. Só para corroborar com a discussão, e logicamente nós estaremos aprovando também o requerimento, Vossa Excelência tem razão, é grande reclamação dos munícipes, mas a Prefeitura tem tomado as providências. É que a placa tem custo e foi obrigada até a fazer cotação de preço, toda aquela burocracia, para que se faça a troca, mas está sendo providenciada já também. Só para contribuir na discussão do assunto aí. Obrigado. Continua a discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Eduardo Bosco. Augusto Canto, aprova. Geraldo Atleta. Aprova. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre. 8 votos a 0. Requerimento 247 é aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue com a leitura dos requerimentos. Requerimento 248/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Sabemos que toda a cidade está precisando de manutenção nas sinalizações de trânsito nas ruas, tais como pintura das lombadas, das faixas de pedestres e das rotatórias. Ocorre, porém, que no bairro Granja Modelo a sinalização da rotatória da rua Luso de Lima com a rua João Guimarães está totalmente apagada, o que tem contribuído para constantes embates e discussões de motoristas no local, além de estar iminente o risco de acidentes.
Assim, ante aos fatos, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. A possibilidade de refazer a pintura de sinalização da rotatória localizada no cruzamento da rua Luso de Limas com a rua João Guimarães, próximo ao Mercado Quevedo, no bairro Granja Modelo. 2. Se sim, quando a referida pintura será realizada? Se não, por quê? 4. Há possibilidade de serem pintadas todas as lombadas do bairro Granja Modelo? 5. Se sim, quando o referido serviço será realizado? 6. Se não, por quê? Sala das Sessões, 10 de julho de 2014, doutora Ana Paula, vereadora. Requerimento 249/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Solicito seja oficiado ao senhor prefeito para que nos informe quando a fiscalização e a previsão de reparos das ruas e galerias fluviais da Avenida Teodomiro Carneiro Santiago, danificadas por força das obras de terraplanagem da nova escola do SESI, procedimento esse que supostamente teria sido determinado pelo município, conforme resposta enviada a essa casa. Sala das Sessões, 10 de julho de 2014, doutor Alexandre, vereador. Requerimento 250/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Solicito seja oficiado o senhor prefeito para que determine a intervenção imediata da Defesa Civil quanto à avaliação dos riscos e que adote as providências necessárias acerca da necessidade ou não do corte de 2 eucaliptos gigantescos localizados às margens do córrego do Varjão e que colocam em sérios riscos o alto posto Millennium, remetendo-nos informações quanto às medidas adotadas pelo município para sanar o problema. Sala das Sessões, 10 de julho, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 251/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Solicito seja oficiado o senhor prefeito para que nos informe quando a instalação de luminárias duplas no bairro Paraíso, nas ruas que margeiam o prédio da nova escola da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Cumpre-nos esclarecer que o pedido de melhorias da iluminação já foi objeto de requerimento por esse vereador, sendo que a resposta foi de que tal serviço seria requerido à CPFL e devidamente realizado, ante sua simplicidade. Contudo, até o momento, o mesmo não foi executado. Sala das Sessões, 10 de julho de 2014, doutor Alexandre Amaral, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Vereador. Peço que seja anunciada a presença do ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Zelão, e que o mesmo seja convidado a sentar-se na nossa tribuna de honra, se assim desejar. Fica então anunciada aqui a presença do ex-vereador, ex-presidente dessa Casa de Leis, José Luiz da Rocha, e convido mesmo para que se sente à tribuna de honra. Solicito ao secretário para que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 252/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que nossos pedidos informais não foram atendidos pela municipalidade, é que requeiro ao senhor prefeito que proceda à instalação da tampa da Boca de Lobo localizada na rua Honorina Rios de Carvalho Melo, próximo ao Moca, efetuando outro assim a limpeza da calçada, já que da forma como está, o local é intransitável e pode causar acidentes, tratando-se, outro assim, de serviços extremamente simples, informando o prazo para a execução desse trabalho ou prestando as justificativas em caso de impossibilidade da execução. Sala das Sessões, 10 de julho, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 253/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que muitas cidades possuem políticas atinentes à cobrança diferenciada de IPTU e taxa de lixo aos munícipes aposentados e que possuem apenas um imóvel. Considerando que Alumínio possui inúmeros cidadãos nessa condição, os quais, tal como os inúmeros aposentados do nosso Brasil, também passam por inúmeras privações financeiras, eis que, muitas das vezes, recebem salários mínimos ou valores muito aquém daqueles necessários à sua sobrevivência. Considerando que nos for informado que recentemente a CBA doou uma área para expansão do aterro sanitário e que isso evidentemente implicará na redução de custos estimados pelo município para a destinação do lixo, é que requer a mesa seja oficiado ao senhor prefeito para que preste informações sobre a possibilidade de implantação de política pública visando reduzir os valores do IPTU e da taxa do lixo aos munícipes aposentados e proprietários de apenas um imóvel, esclarecendo quanto à real possibilidade desse benefício ou justificando de forma clara o motivo da sua não implantação, esclarecendo inclusive se já há possibilidade de prever o impacto disso aos cofres públicos. Sala das Sessões, 10 de julho, doutor Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir isso aqui. Por 5 minutos com a parte.
Bom, a gente, na semana passada, aqui foi aprovado o requerimento da autoria do vereador Augusto, questionando a questão da taxa do lixo, né, para os terrenos onde não se tem os imóveis, né, a construção. E, de fato, às vezes é difícil você explicar para o cidadão, né, por que um imóvel que tem uma casa, que mora ali, algum número de pessoas paga uma taxa, e num terreno também, muito embora haja essa previsão. Mas, assim, a questão do que a gente notou com relação à taxa do lixo, a reclamação, a grande maioria, pelo menos, de que estiveram aqui presentes na Câmara e na reunião na Prefeitura, foram os aposentados, foram os pensionistas, né? E reclamando. E se a gente analisar em outras cidades, né, o aposentado ele goza desse benefício, né, do IPTU, de outras contribuições, de maneira diferenciada. Então a gente espera aqui, até porque o cálculo foi feito com base, né, numa determinada conta, que consta aí a CBA tenha doado, né, uma área, e que a gente solicite ao senhor prefeito que analise essa questão. A gente tem recebido reclamações, né, de aposentados que estão tendo dificuldade para medicamento, inclusive aqui na Prefeitura, e enfim, é uma solicitação que a gente espera que seja atendida, né, tamanho aí o clamor e as dificuldades que a gente conhece. Aqui acredito que tem alguns vereadores até que sejam aposentados e, né, conheçam pessoas que sejam aposentadas e sabem o quanto já ajudaria, né, e um benefício que essa categoria seja prestigiada, seja privilegiada com uma redução aí nos impostos que são pagos no município. Eu conto com a aprovação dos colegas e rogando aqui para o senhor prefeito que estude essa viabilidade. São minhas considerações, senhor presidente. O vereador querendo fazer da palavra, coloca em votação nominal. Eduardo Bosco. Augusto Canto, aprova. Geraldo Atleta. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre. Aprova. 8 a 0. Requerimento 253, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue com a leitura dos requerimentos. Requerimento 254/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que recentemente foi implantada pelo governo do estado a chamada região metropolitana de Sorocaba, o que poderá trazer inúmeros benefícios às cidades próximas a Sorocaba, dentre elas alumínio. Considerando, contudo, que este vereador desconhece se há ou não participação de algum representante do município nas atividades envolvendo este assunto. Considerando que este vereador pretende apresentar projeto para constituir um conselho municipal para acompanhar os trabalhos do município frente à região metropolitana e até mesmo representar o município. É que requer mesmo ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito para que nos informe se a Alumínio está sendo convidada a participar dos eventos, trabalhos da região metropolitana e que indique quem está representando a cidade, enviando um relatório resumido sobre a situação de alumínio junto à região metropolitana, tais como projetos, participações, etc. Esclarecendo outro assim, se não seria o caso de criar um conselho representativo para esse fim, com a participação e envolvimento de outras partes da sociedade, até porque muitas das vezes quem participa é o comissionado e, quando demitido, perde-se a essência da continuidade do trabalho. Sala das sessões, 10 de julho, doutor Alexandre, vereador. Peço para discutir esse requerimento. 5 minutos com a parte, vereador. Bom, se tem um assunto que foi debatido aqui na região, né, sem sombra de dúvidas, é a questão da região metropolitana, né, que foi amplamente divulgada, e muitos municípios estão vendo nessa criação da região metropolitana a oportunidade, né, de trazer empresas, né, de compartilharem um crescimento que Sorocaba hoje, em muitas áreas já não comporta mais. Agora a questão né, e que quando a gente é indagado, talvez a gente esteja sendo também desconhecendo aqui, porque muita coisa que acontece na prefeitura, a maioria, né, nós não ficamos sabendo. Quem que está representando a cidade de Alumínio, né? Quais foram os projetos e quais os frutos, né, que a cidade colheu disso, já que, né, nós estamos aí muito mais próximos de Sorocaba do que outras cidades que já estão correndo atrás dessa questão da região metropolitana. E a dúvida que surge é o seguinte: no passado a gente teve aqui, por exemplo, algo desse trem turístico, o prefeito nomeia muitas das vezes um cargo de comissão.
E de repente está um cargo de comissão apenas nomeado, aí o prefeito sai, aquele projeto não tem continuidade, porque aí a pessoa não volta na prefeitura, ou ela é exonerada, e acaba se morrendo, a sociedade acaba não participando. E hoje se falar dessa necessidade que nós temos aqui, né, dessa dificuldade que a gente está tendo de arrecadação, de geração de emprego, talvez a região metropolitana, a participação ativa do município, seja aí o diferencial para que a Alumínio possa sonhar em ter novas empresas, né, sonhar em ter uma geração de emprego competente. Hoje a gente vê aí, né, é lastimável, né, até ter uma reunião aí na CBA, né, a CBA se comprometeu a não dispensar em massa, mas a surdina está indo. Eu não sei qual é a atuação do sindicato que está sendo, mas assim, todo mundo aqui, se perguntar, conhece alguém que foi dispensado aí. Então, não se dispensa 300 de uma vez, mas se dispensa 30 durante 10 dias. Quer dizer, as coisas continuam a mesma. Mas a região metropolitana é isso. Então a sugestão é que o prefeito preste os esclarecimentos, nos informe sobre qual a participação ativa de Alumínio, e se não seria o caso de se, né, criar um conselho municipal, né, colocando representantes da Câmara, colocando representantes de órgãos aqui da cidade, para que possa participar disso, que tem sido trazido para Sorocaba e para outras cidades como um grande benefício, que até hoje, eu pelo menos aqui como vereador, sinto que Alumínio está fora e se participou muito pouco, né? Eu acho que a cidade precisa, né? Às vezes a gente viu aí, Alumínio foi agraciado, por exemplo, algumas informações são trazidas, por exemplo, a própria doação pelo governo para uma patrol, mas nós não temos só estrada, né? A patrol é importante, mas eu acho que a prefeitura, talvez, se tenha participado dessa região metropolitana, falta as informações. A prefeitura, falta uma assessoria de imprensa para a prefeitura, para colocar o cidadão que ouve no dia a dia no rádio, nas rádios aqui da região, no jornal, a situação disso. Mas na verdade a gente acaba ficando refém, e a gente não sabe quem está indo. Daqui a pouco está indo uma pessoa que o vínculo dela com o município é muito menor do que os interesses da população como um todo. Então a gente espera aqui que o prefeito esclareça e que a gente participe mais ativamente dessa região metropolitana. São minhas considerações, presidente. Obrigado. O vereador querendo fazer da palavra, coloca em votação nominal. Vereador Eduardo Bosco. Augusto Canto, aprova. Geraldo Atleta. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre. 8-0. Requerimento 254, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue com a leitura dos requerimentos. Requerimento 257/2014, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que nossos pedidos informais não foram atendidos pela municipalidade, é que requer a mesa, ouvido plenário, seja oficiado ao senhor prefeito, para que execute o fechamento do buraco existente no prolongamento da rua Antônio Dias, interligação da Escola Rodovalho ao Centro de Saúde, visto os dissabores sofridos por aqueles que passam pela via e por se tratar de serviço extremamente simples, informando o prazo para a execução desse trabalho ou prestando as justificativas em caso de impossibilidade de execução. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir. 5 minutos com a parte, vereador. Esse requerimento aqui, quero parabenizar o doutor Alexandre, né, mas ele diz aqui que vários pedidos informais foram feitos à municipalidade. Eu fiz diversos formais, doutor Alexandre, e até agora, acho que já faz 1 ano que esse buraco está lá. É o mesmo que eu falei outro dia na tribuna, o buraco da Rua Soldado Silva. Essa rua aqui, que interliga a Escola Rodoviária ao Centro de Saúde, é a Rua Soldado Silva. Então, assim, é uma pavimentação nova, um asfalto novo, com um buraco numa curva que pode causar um acidente ali terrível, um buraco pequeno. É um serviço pequeno, como o próprio doutor Alexandre fala no requerimento, e até agora, faz acho que quase 1 ano que eu estou pedindo para o fechamento desse buraco na Rua Soldado Silva, e a gente não consegue que isso seja realizado. Outro dia eu encontrei um rapaz que mora lá na Rua Antônio Dias. Ele falou assim: poxa vida, mas você, como vereadora, não consegue que o município tampe um buraco, né? Então é essa situação nossa aqui dos vereadores de Alumínio. A gente pede para tapar um buraco, né, que pode causar um acidente numa pavimentação nova
que vai estragar, vai ser muito pior para os cofres públicos, o gasto vai ser muito maior, além do risco de acidente que as pessoas sofrem, e a gente não é atendido. Então, eu só estou discutindo esse requerimento aqui, doutor, porque, como o senhor disse aqui, apesar dos vários pedidos informais, então, aí, acrescentando, além dos diversos pedidos formais que eu já fiz, até agora nós não fomos atendidos. Então, peço ao prefeito que tape o buraco da Soldado Silva, por favor. São essas minhas considerações. Continua a discussão. O vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Eduardo Bosco. Augusto Canto, aprova. Geraldo Atleta. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Raimundo. Doutor Alexandre. 8-0. Requerimento 257, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue com a leitura dos requerimentos. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que inúmeras ruas do bairro Paraíso estão totalmente danificadas e até mesmo quase intransitáveis por força dos trabalhos executados pela Sabesp para a implantação do sistema de coleta de esgoto e da execução de serviços rotineiros, notadamente em razão da insistência e do pouco caso da mesma executar o fechamento adequado da via, diga-se, mesmo não estando sendo utilizada por qualquer obra no local, ora fazendo de forma irregular, ora deixando inclusive de fazê-lo, como são os casos das ruas Mariana com a Avenida Otávio Correia da Costa. É que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito e a Sabesp na pessoa do senhor Pardini para que prestem os devidos esclarecimentos quanto à precariedade dos trabalhos que estão sendo executados ao longo da Vila Paraíso, em especial com relação à Rua Mariana e à Avenida Otávio Correia da Costa. Sala das sessões, 10 de julho, doutor Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir. Vereadora, com a parte. Eu queria parabenizar o vereador doutor Alexandre pelo requerimento e dizer o seguinte, que nós fizemos aqui a reunião com a Sabesp, mas parece que não adiantou de nada, né, doutor Alexandre? Parece que as coisas foram faladas, mas continua a má qualidade da pavimentação, a demora para tapar os buracos, a falta de respeito com a sinalização dos locais onde estão sendo executadas as obras. Então, nós pedimos aí ao superintendente, ao senhor Pardini, ao Isaías, que deem uma atenção e que já agendem a próxima reunião desse mês, porque efetivamente o que foi combinado na audiência pública não está sendo realizado, ou melhor, na sessão extraordinária não está sendo realizado. E foi um compromisso que foi assumido aqui, que eles iriam fazer a verificação aonde tivesse feito as operações de tapa-buraco, depois do conserto, onde eles estivessem fazendo a pavimentação, que eles iam fiscalizar e que seria feito de imediato, de forma correta. E isso não está acontecendo. Então, a gente pede aqui que o senhor Pardini venha fazer a reunião, vamos até ligar para ele, para que venha fazer a reunião novamente mensal aqui, porque o que foi prometido naquela sessão não está sendo cumprido. São essas minhas considerações. Obrigada. Continue em discussão. Peço para discutir. 5 minutos, vereador, com a parte. Olha, doutor, eu gostaria que a prefeitura tivesse o mesmo ânimo para fechar os buracos do que a Sabesp tem para abrir, viu? A mesma agilidade, porque se tem uma empresa especializada em fazer buraco, em detonar asfalto, é a Sabesp. De fato, como a senhora falou, né, o diretor da Sabesp esteve aqui e fez uma apresentação, algumas coisas, notícias boas, o caso da Granja Modelo está sendo executado, mas a questão das obras que são feitas aqui no município é uma verdadeira vergonha. Uma que são feitas, por exemplo, na semana passada já foi um ofício, acho que o Pardini recebe mais ofício lá do que a seleção da Alemanha faz gol no Brasil, porque toda semana ele deve receber pelo menos os 2 requerimentos aqui da Câmara de Alumínio. Né? Além quando faz, por exemplo, na semana passada foi do caso do Itararé e de outras ruas, a bem da verdade o vereador Beto, que reside lá no Paraíso, que tem comércio, deve sofrer bastante. Porque assim, o Paraíso se começou uma obra e eu acho que eu imagino que seja isso, que só vão voltar a fechar o buraco, a melhorar, a deixar normal quando terminar a obra. Enquanto isso a população fica ali, né, buracos que são abertos não são fechados, quando são fechados a qualidade é péssima, e é visível, não precisa ser nenhum engenheiro, nenhum perito
para testar que aquele serviço ali vai durar muito pouco. Então, nessa rua aqui que dá acesso ao campo ali, a Rua Mariana, né, que descendo aqui da Engever, fizeram ali um trabalho, é uma vergonha, sabe? Foi feito de qualquer jeito, né? Foi feito como se não, né, como não tem fiscalização, como as pessoas que moram ali têm que tolerar qualquer tipo de coisa, como se a Sabesp estivesse fazendo algum favor, né? Muito embora o senhor Paidini falou aqui que a Sabesp Alumínio é a cidade que mais tem obra, que recebeu 21 milhões aí, alguma coisa, a bem na verdade é que esse dinheiro demorou também mais de 20 anos para vir, entendeu? E hoje a população sofre demasiadamente, né? A gente vai colher lá na frente, no futuro, talvez, o tratamento. Eu imagino, se os caras não estão conseguindo tratar do asfalto que quebra, eu me preocupa como é que eles vão tratar o esgoto, porque é uma situação complicada. E o Paraíso, sinceramente, tal como outros locais, né, o Itaré, o Paraíso, talvez por ter recebido, ter onde se iniciou, as ruas, não tem uma rua ali, na verdade, que não necessite de um recapeamento. E o recapeamento da prefeitura tem que fazer? Não tem que fazer. Eu já falei aqui outro dia, a questão aqui da rua Paulo Dias, foi a deputada Maria Lúcia Amari, por intermédio do vereador Augusto, que está trazendo uma emenda, mas se deixar, o que acontece? Se faz numa semana, a Sabesp destrói na outra. A Sabesp está remando contra. Enquanto a prefeitura anda um passo, a Sabesp para frente, a Sabesp está puxando a gente 15 passos para trás. E a população tem que viver. Então, se tem essa rua, como do lado ali da onde era a congregação cristã ali, se for feito, parece uma rua intransitável, né, que foi simplesmente abandonada e deixada ali a mínguas para a prefeitura fazer, ou sei lá, para os moradores fazer. Enfim, por quê? Porque não tem. A Sabesp peca e a prefeitura peca, porque também não fiscaliza, né? A Sabesp não faz, dentro da prefeitura não tem, né, na sala do diretor de obras o negócio funciona no papel, na conversa, mas a realidade é outra. E assim, deixar registrado, se precisar fazer igual a Alemanha aqui, um requerimento, né, por minuto aqui, a gente vai ter que fazer, porque não é impressionante como as pessoas acham que a população, o consumidor, porque as pessoas que pagam conta de água são consumidores, tem que pagar um preço tão caro, né, e sofrer o dia a dia com esse serviço dessa abençoada Sabesp aí, que não faz nada, que veio aqui, prometeu e que não cumpre. Prometeu que iria mandar aqui uma tabela com relação dos buracos, não se mandou, né? Prometeu que inúmeras coisas, né, embora esteja fazendo uma parte delas aí, mas a questão dos buracos, que foi aqui um dos assuntos tão debatido quanto a questão da Granja Modelo, não são resolvidos. Então são minhas ponderações aí, senhor presidente, sobre o requerimento. Continuando a discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Eduardo Bosco. Augusto Canto, aprova. Geraldo Atleta. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre. 8-0. 258. Requerimento 258, aprovado por 8 votos. Indicação. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 72/2014. Solicita a realização da manutenção na estrada Aurora Coelho Pereira, no município de Alumínio. Doutora Ana Paula, vereadora. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento do ofício em resposta ao requerimento 231, isso referente à leitura do expediente recebido diversos. Ofício sem número sobre o protocolo 285/2014, que responde ao requerimento 231/2014 da doutora Ana Paula Neto Marchetti, da Sabesp, com relação à coleta sanitária de esgoto na Granja Modelo. Resposta. Conforme nossa visita ao local, constatamos que no local se trata de uma rede coletiva que passa nos fundos das residências, de 4 polegadas. Conforme ficou combinado com os moradores, a Sabesp vai fornecer os tubos de esgotos de diâmetro maior, de 6 polegadas, e os moradores irão executar a rede. Sem mais, Isaías José Pedroso, encarregado da Sabesp. Lido, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Caso não haja nenhum colega inscrito no tema livre, seja suprimir o intervalo regimental. Coloca em discussão o pedido do vereador doutor Alexandre em suprimir o intervalo regimental. Em discussão. E o vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar.
Está aprovado o pedido do vereador. Passamos diretamente à ordem do dia. Na ordem do dia temos a discussão única do projeto de lei 21/2014, que dispõe sobre a alteração da lei municipal de número 21 de 1993 e dá outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto e seus pareceres. Mensagem 21/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a elevada deliberação desta agilidade, incluso o projeto de lei 21/2014, que trata da alteração da lei municipal 21 de 4 de junho de 1993. Tal alteração tem a finalidade de corrigir dispositivos de cálculo da gratificação denominada adicional por tempo de serviço. Quando o empregado seletista está em gozo do auxílio-doença, alguns efeitos do contrato de trabalho ficam suspensos, quais sejam: o tempo de afastamento não é computado como de efetivo serviço, nem é devido pagamento de salário. Parágrafo 1º do artigo 1º. O parágrafo 1º do artigo 1º da referida lei estabelece que o adicional por tempo de serviço seja sempre proporcional ao salário base, levando-nos à conclusão lógica de que a referida gratificação somente pode ser paga ao servidor que esteja em efetivo serviço. Portanto, há necessidade de alteração da lei 21/2003. Certo que os senhores edis, no seu alto entendimento, acatarão nosso pedido, solicitamos a apreciação nos moldes do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Projeto de lei 21/2014 dispõe sobre a alteração da lei municipal 21. José Aparecida Tizeu, prefeito do município de Alumínio, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara aprova e lhe promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica revogado o artigo 4º da lei municipal 21, de 4 de junho de 1993. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 23 de maio, José Aparecida Tizeu, prefeito. Parecer 49 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 21/2014. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto legal que nos cabe examinar, essa comissão opina pela normal tramitação. Augusto Canto, presidente. Paulo Roberto da Silva, membro. Raimundo Azevedo, membro. Parecer jurídico sobre o projeto de lei 21/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, propõe o senhor prefeito municipal, com o projeto de lei apresentado e ora analisado, a revogação de um artigo, mais precisamente o artigo 4º da lei municipal 21, de 4 de junho de 1993. Essa lei prevê a gratificação denominada adicional por tempo de serviço. O artigo 4º, do qual pretende-se a revogação, disciplina o pagamento do adicional aos servidores que estejam percebendo o auxílio-doença. A mensagem que encaminha o projeto de lei analisado faz referência a duas situações que merecem melhores esclarecimentos. O primeiro refere-se à menção do empregado em gozo do auxílio-doença ter efeitos de contrato de trabalho suspenso, e afirma ainda que não há computo como de efetivo exercício e que não é devido o pagamento de salário. Já o segundo refere-se diretamente ao parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Municipal número 21 de 1993, onde afirma que o cálculo do adicional será realizado em relação ao salário base e que, por isso, haveria a conclusão lógica de que a gratificação somente poderia ser paga a servidores em efetivo exercício. Todavia, discordamos do posicionamento apontado na mensagem, fazendo as seguintes considerações. Permitam-nos iniciar pelo segundo esclarecimento acima. Nos parece, com todo o respeito devido, que a lógica é justamente inversa da apontada na mensagem. Com efeito, a disposição contida no artigo 4º da Lei Municipal 21/93, do qual se pretende a revogação, é justamente a exceção do disposto no parágrafo 1º do artigo 1º da mesma lei. Logo, não haveria contradição lógica, mas sim e simplesmente exceção àquela regra. Entendemos que nada impede o pagamento do adicional sobre o auxílio-doença, desde que haja informação oficial quanto ao valor do benefício, e pode ser gerada uma lista à parte calculando-se o adicional conforme a regra que se pretende revogar. A outra consideração que desejamos realizar é acerca da hipótese ou não do direito adquirido ao benefício que se pretende revogar. Com efeito, o inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal assevera que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Isso significa, então, que nenhum dispositivo legal possa ser revogado? Não, essa revogação é sim possível. Contudo, devem ser respeitados os direitos e os direitos que os beneficiários adquiriram enquanto vigente a norma jurídica. No caso previdenciário, é fácil
perceber a situação. Por exemplo, alguém que tem o direito, tempo adquirido, a obter uma aposentadoria, poderá fazê-lo ainda que nova regra venha revogar a anterior. A pessoa já adquiriu o direito de aposentar-se segundo as regras vigentes. Mesmo que venham a alterá-los, seu direito estava adquirido e também está assegurado. Diferente é a situação de alguém que estava prestes a completar o tempo necessário para a obtenção do mesmo benefício. Por restar ainda algum tempo e com a iniciativa de uma nova regra, há de se esperar o tempo necessário para enquadrar-se na nova regra. Havia então o que se denominava expectativa de direito. Contudo, devemos lembrar também outro aspecto acerca do direito adquirido, que é justamente a sua estreita relação com o princípio básico de nosso ordenamento jurídico, que deve nortear todas as funções estatais. Trata-se do princípio da segurança jurídica. Entendemos que o direito adquirido é uma das faces mais expostas do princípio da segurança jurídica. Nessa medida, a alteração de qualquer regra jurídica, de qualquer dever, deve levar em conta também a expectativa que todas as pessoas têm em relação àquela norma. Por tudo isso, entendemos ter entrado até mesmo no mérito do projeto de lei ao ressaltarmos que não entendemos a existência da relação lógica suscitada na mensagem. Mas tudo isso era necessário, além de outras razões, para concluir esse parecer com o entendimento de que o projeto de lei pretendido ofende o ordenamento jurídico. Sala das Comissões, 14 de julho de 2014, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Coloco em discussão o projeto de lei em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco em votação. Projeto de lei 21 é rejeitado por 8 votos. Primeira discussão do projeto de lei 19, 2014. Pois não, vereador? O senhor cita retirado desse projeto por uma sessão, presidente. Tendo visto algumas emendas aí. Coloco em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em adiar por uma sessão a discussão do projeto de lei 19, 2014. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloquem em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre. Fica adiada por uma sessão a discussão do projeto de lei 19, 2014. Discussão única do projeto de lei 4, 2014-L, que disciplina os elementos constitutivos do projeto de lei no âmbito do município de Alumínio. Pois não, vereador? Coloca em discussão o pedido do vereador Eduardo Bosco em adiar por uma sessão a discussão do projeto de lei 4 de 2014. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo Bosco. Fica adiada por uma sessão a discussão única do projeto de lei 4 de 2014. Discussão única do projeto de lei 5 de 2014. Pois não, vereador? Posso retirar desse projeto por 2 sessões para melhor análise? Coloco em discussão o pedido do vereador Eduardo Bosco em adiar por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 5 de 2014. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está adiado, então, por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 5 de 2014. Discussão única do projeto de lei 23 de 2014, que dispõe sobre a autorização para abertura de decreto adicional especial. Solicito ao secretário, o vereador Augusto Canto, que faça a leitura do projeto de seus pareceres. Pois não, vereador? Para ser tirado esse projeto por uma sessão, que tem um requerimento lá para ser respondido. Coloque em discussão o pedido do vereador Eduardo Bosco em adiar por uma sessão a discussão do projeto de lei 23, 2014. Peço suspensão da sessão por 2 minutos. Coloco em discussão o pedido da vereadora doutora Ana Paula em suspender a sessão por 2 minutos. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está suspensa a sessão por 2 minutos. Eu solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Eduardo da Delegacia. Presente. Eduardo Bosco. Presente. Augusto Canto presente. Geraldo Atleta. Renatinho. Doutora Ana Paula. Presente. Beto. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre. Presente. Pois não, vereador? Peço a retirada da minha retirada do projeto 23 aí. A pedido do
do autor, solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei. Mensagem 23/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a elevada deliberação da cedilidade, incluso o projeto de lei 23/2014, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. O projeto tem como objetivo a criação da dotação orçamentária para fazer frente às despesas do Programa de Assistência e Atendimento Social. Citamos algumas ações definidas como prioridades no programa social: auxílio funeral, convênio com a entidade de dependentes químicos, passe de transporte intermunicipal e municipal, além da recarga de cartuchos das impressoras e manutenção de equipamentos do Departamento de Desenvolvimento Social. A dotação de passes para transporte coletivo municipal e intermunicipal é de acordo com a necessidade dos munícipes carentes e cadastrados no desenvolvimento social, inclusos nos cadastros únicos. Certo que os senhores edis, no seu alto entendimento, acatarão nosso pedido, solicitamos a apreciação dos moldes do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Projeto de Lei 23/2014. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. José Aparecida Tizeu, prefeito do município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional especial no valor de R$ 68 mil para a criação no orçamento vigente da seguinte classificação contábil: 02.04.00 Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, 02.04.03 Fundo Municipal de Assistência Social, atividade 08.24400004 manutenção das atividades executivas do Tesouro, elemento de despesa 3.3.90.39.00 outro serviço terceiro pessoa jurídica, no valor de R$ 68 mil, total R$ 68 mil. Artigo 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente: 02.04.00 Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, 02.04.05 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Casalar, atividade 08.2440.04.2042, manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Elemento de despesa 3.3.90.30.00 material de consumo, ficha número 70, R$ 68 mil, totalizando R$ 68 mil. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 16 de junho de 2014. José Aparecida Tizeu, prefeito. Parecer 63/2014 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 23/2014. Essa comissão opina pela normal tramitação. Salvo melhor juízo, Augusto Canto de Campos, presidente, Paulo Roberto da Silva, membro, Raimundo Azevedo, membro. Parecer 64/2014 da Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto de lei 23/2014. Com análise ao referido projeto quanto ao aspecto financeiro que nos coube examinar, essa comissão opina pela normal tramitação. Doutora Ana Paula, presidente, Renato Yoshio Watanabe, membro, Paulo Roberto da Silva, membro. Parecer jurídico sobre o projeto de lei 23/2014, de autoria do Executivo. O projeto de lei acima mencionado visa a abertura de crédito adicional especial destinado às despesas do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social. O crédito adicional especial, que é o necessário para ocorrer despesas que não estavam previstas no orçamento, mas que necessitam ser pagas, logo é necessário, através de lei, criar crédito orçamentário, mas de forma especial. Ou seja, ele não existia no orçamento, por isso não é suplementado, é criado. Está previsto na Lei 4.320/64, Lei Federal, que institui normas gerais do direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Assim, entendemos que o projeto está perfeito, pois indica as dotações a serem criadas, bem como de onde partirão os recursos. Para sua deliberação ao prazo de 40 dias, conforme o artigo 244 do Regimento Interno, deve-se ainda ser apreciado em uma única fase de discussão e, para sua aprovação, necessita dos votos da maioria simples dos senhores vereadores. Salvo melhor juízo, Alumínio, 11 de julho de 2014, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Lido, senhor presidente. Coloco em discussão o projeto de lei 23 de 2014, discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Projeto de lei 23 de 2014, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que faça a leitura da discussão única do projeto de lei 24 de 2014 e seus pareceres. Boa noite, presidência. Pois não, vereador.
Peço retirada desse projeto por 2 sessões. Coloque em discussão o pedido do vereador Eduardo Bosco em adiar por 2 sessões a discussão do projeto de lei 24/2014. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo Bosco. Fica adiado por 2 sessões a discussão do projeto de lei 24/2014. Discussão única do projeto de lei 26/2014, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto e seus pareceres. Mensagem 26/2014, senhor presidente, senhores vereadores. Estamos encaminhando a elevada deliberação da cedilidade, incluso o projeto de lei 26/2014, para abertura de crédito adicional suplementar. O projeto tem o objetivo de suplementação da dotação orçamentária prevista na aprovação da lei orçamentária para o exercício de 2014, dando assim condições ao Departamento Municipal de Educação de suportar as despesas referentes às fichas 104, 103 e 105 da educação básica até o final do exercício 2014. Informamos que a suplementação ainda é insuficiente, pois carecemos de aumento da receita para a futura solicitação de suplementação da referida ficha, conforme custos das despesas demonstradas. Demonstrada na ficha 104, ficha 103, ficha 105. Certo que os senhores edis, no seu alto entendimento, acatarão nosso pedido, solicitamos a apreciação dos moldes do prazo estabelecido no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal. Projeto de Lei 26/2014 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. José Aparecida Tizeu, prefeito do município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprova e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$ 223 mil para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente. 02.05.00, Departamento Municipal de Educação, 02.05.03, Educação Básica. Atividade 12.361.005.2.04, manutenção das atividades executivas do Tesouro, R$ 115 mil. Elemento de despesa 3.3.90.30.00, material de consumo, ficha número 103, R$ 54 mil. Elemento de despesa 3.3.90.39.00, outros serviços, R$ 54 mil, totalizando R$ 223 mil. Artigo 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias e com recursos de excesso de arrecadação, conforme se segue. 02.05.00, Departamento Municipal de Educação, 02.05.03, Educação Básica. Elemento de despesa 4.4.90.52.00, equipamento e material permanente, R$ 35 mil. Elemento de despesa 4.4.90.51.00, obras e instalações, R$ 80 mil. Excesso de arrecadação, codificação 1.7.21.35.04.00, transferências diretas, ficha de receita número 56, R$ 108 mil, total de R$ 223 mil. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Alumínio, 18 de junho de 2014, José Aparecida Tizeu, prefeito. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 26/2014. Essa comissão opina pela normal tramitação. Augusto Canto, presidente. Paulo Roberto da Silva, membro. Raimundo Azevedo, membro. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto de lei 26/2014. Essa comissão opina pela normal tramitação. Ana Paula Neto Marchetti, presidente. Renato Yoshio, membro. Paulo Roberto da Silva, membro. Parecer jurídico sobre o projeto de lei 26/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei acima mencionado visa a abertura de crédito adicional suplementar destinado à despesa do Departamento de Educação. Entendo que o projeto está perfeito, pois indica as dotações a serem suplementadas, bem como de onde partirão os recursos. Para sua deliberação, ao prazo de 40 dias, conforme o artigo 244 do Regimento Interno. Deve ainda ser apreciada em uma única fase de discussão e, para sua aprovação, necessita dos votos da maioria simples dos senhores vereadores. Alumínio, 25 de junho de 2014, Dr. José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Lido, senhor presidente. Coloque em discussão o projeto de lei 26/2014 em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Projeto de lei 26/2014 aprovado por 8 votos. Primeira discussão do projeto de lei 28/2014, que dispõe sobre alterações dos anexos 2 e 3 que integram. Pois não, vereador? Peço retirada desse projeto por uma sessão. Coloca em discussão o pedido do vereador Eduardo Bosco em adiar por uma sessão a discussão do projeto de lei 28/2014. Em discussão.
Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo Bosco. Fica adiado por uma sessão a discussão do projeto de lei 28 de 2014. Primeira discussão do projeto de lei municipal 29 de 2014, que dispõe sobre as alterações dos anexos 5 e 6 que integram a lei municipal de número 1682 de 2013, que trata... Pois não, vereador? Peço a retirada desse projeto por uma sessão. Coloca em discussão o pedido do... Peço suspensão da sessão por 2 minutos. Coloca em discussão o pedido da vereadora doutora Ana Paula em adiar por suspender por 2 minutos a sessão. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido da vereadora. Fica adiado por 2 minutos de sessão. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Eduardo da Delegacia. Presente. Eduardo Bosco. Presente. Augusto Canto presente. Geraldo Atleta. Presente. Renatinho. Presente. Raimundo Azevedo. Presente. Beto. Presente. Doutora Ana Paula. Presente. Doutor Alexandre. Continue a discussão, pedido do vereador Eduardo Bosco. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo Bosco. Fica adiado por uma sessão a primeira discussão do projeto de lei 29. Discussão única do projeto de lei 8 de 2014, que dispõe sobre do projeto de resolução 8 de 2014, que dispõe sobre criação de comissão especial de estudos. Solicito... Pois não, vereador? Coloca em discussão. Pois não, vereador? Peço a suspensão da sessão por 1 minuto. Coloca em discussão o pedido do vereador Augusto Canto em suspender por 1 minuto a sessão. Em discussão, nenhum vereador querendo fazer a palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador. Fica adiado por 1 minuto a sessão. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Eduardo Bosco. Presente. Augusto Canto presente. Geraldo Atleta. Presente. Raimundo Azevedo. Presente. Renato Watanabe. Presente. Beto. Presente. Doutora Ana Paula. Presente. Doutor Alexandre. Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador? Peço retirada do meu pedido. Solicito então ao secretário que faça a leitura do projeto de resolução 8 de 2014. Projeto de resolução 8 de 2014. Dispõe sobre a criação de comissão especial de estudos. A Câmara Municipal de Alumínio resolve. Artigo 1º. Fica criada, nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, uma comissão especial de estudos composta de 5 membros, destinada à finalidade de estudar os casos de loteamentos aluminenses regulares e irregulares, possíveis desmembramentos irregulares e para, conjuntamente com o Executivo, formular legislação específica para os casos de modo a conter o crescimento desordenado e irregular, que acaba por trazer uma grande ônus à comunidade e à sociedade. Artigo 2º. O prazo de funcionamento da comissão será de 365 dias, devendo ser apresentado o relatório. Artigo 3º. As despesas decorrentes com a execução dessa resolução serão cobertas com dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessários. Artigo 4º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das sessões, 4 de julho de 2014. Augusto Canto, vereador. Justificativa. Considerando a realidade em que Alumínio se encontra com relação à regularização de terras, bairros crescendo de maneiras desordenadas e áreas rurais desprovidas de planejamento que culminam em mazelas como falta de água e outros. Considerando que muitos desses problemas surgiram com o desmembramento irregular dos lotes, ou seja, por exemplo, em uma localidade capaz de receber 10 lotes de 1.000 metros quadrados, acabou recebendo 50 lotes de 200 metros, ocasionando uma migração maior do que a esperada e planejada. Assim ocorreu em diversos bairros da cidade e continua a acontecer, como pode ser observado em bairros como Oncinha, Genebra e Vale Grande. Considerando ainda que, embora haja poucos, existem nas cidades loteamentos que são regulares, com módulo padrão definido, que também passam por um processo de irregularização, como proprietários desmembrando seus lotes de maneira irregular e vendendo-os, gerando assim um grande ônus à infraestrutura da cidade. Considerando finalmente a necessidade de se levantar essas áreas e propor uma legislação específica,
seja para os loteamentos regulares, seja para os irregulares, no sentido de preservar os módulos padrão e as características de cada região, frente ao desmembramento irregular de terras, é que propomos o presente projeto de resolução. Augusto Canto, vereador. 8/2014. Coloca em discussão. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Posso discutir? Vereador Augusto Canto, 15 minutos com a parte. Bem, já existe na casa uma comissão que funciona com relação à regularização de terra. Esse projeto é exatamente o oposto. A gente pretende estudar as terras que são regulares, que são poucas, mas existem, e que estão passando por um processo de desregularização, se pode assim dizer, né? Loteamentos onde existe um módulo padrão de 3.000 metros, de 5.000 metros, proprietários compram, dividem isso aí em 10 lotes e causam um ônus muito grande para a municipalidade e para a sociedade também. Haja vista aí a quantidade de água, né, a demanda crescente na área rural do município, visto esse crescimento desordenado. Essa propositura tão somente visa o levantamento dessas áreas, o estudo dos casos desses loteamentos regulares que estão sofrendo esse processo de irregularização e tentar levar esse problema ao executivo para formular uma lei específica para a gente tentar conter, gente. Porque o futuro da cidade, quer dizer, é crescer para a área rural, e se não houver uma legislação disciplinando nessa questão de módulo padrão, se isso não for respeitado, eu estou fazendo até pode dizer, até uma profecia, né? Nós não vamos conseguir vencer as demandas de água, de energia elétrica, de asfalto, se crescer de maneira desordenada. Já aconteceu em bairros da cidade, né, que hoje estão próximos ao centro, que antigamente tinham um módulo padrão de 1.000 metros, de 3.000 metros, e que acabaram sendo divididos aí em vários lotes menores, e que hoje a prefeitura responde muitos requerimentos nossos: não vamos fazer porque o loteamento é irregular, né? E loteamentos regulares tem ocorrido a mesma situação. As invasões de terra têm sido constantes. O loteamento Genebra, quem passa por lá vê a maneira que está sendo feito. O Vale Grande, bem lembrado, o módulo do Vale Grande hoje eu acho que é 200, 100 metros, né? E não pode acontecer dessa maneira. O Graúna, um dos poucos loteamentos também regulares, onde o módulo é de 5.000 metros. Já existem lá lotes de 1.000 metros, o terreno de 5.000 tem 10 lotezinhos aí de 1.000 metros sendo vendidos, quando não tem 20 de 500. Então a nossa preocupação é real com relação a isso, motivo pelo qual nós pedimos a aprovação dos nobres pares da casa, e que a gente consiga montar uma comissão para analisar de fato, visitar bairro a bairro desses locais, fazer todo o levantamento e propor aí uma legislação específica para cada localidade. É o que nós tínhamos para dizer, solicitando desde já a aprovação aí do nosso projeto. Obrigado. Continua a discussão. Peço para discutir isso. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. Adiantar meu voto favorável já ao pedido da instituir uma comissão aqui nessa casa, que se eu puder fazer parte, gostaria de fazer. E a gente tem que lembrar também que algumas coisas que acontecem no município, a Câmara aí tem que novamente trabalhar como bombeiro para apagar fogo. A gente tem, por exemplo, no bairro do Figueiras, a instituição do módulo que permaneceu em 3.000 metros quando foi aprovado nessa casa. Aí as pessoas picam o lote em 2, 3, 4, 5 módulos e começam a fazer a construção. Então a gente tem 2 pontos, né, que analisar referente a isso. Primeiro de todos, que a gente tem que ter um cuidado político nessa questão, o município de Alumínio não oferece possibilidade nenhuma de habitação para quem aqui deseja morar. Nós somos um município repulsor para a pessoa que aqui quer residir. Exemplo disso foram inúmeras pessoas aí com a derrubada de casa da Vila Industrial acabaram indo morar em outro município exatamente porque não tinha possibilidade de aqui permanecer, querendo permanecer. E o segundo ponto que a gente tem que analisar é que a prefeitura não faz fiscalização de coisa alguma. Porque impossível imaginar que uma residência se construa em 2, 3 dias, que se fecha o olho, abre e esteja construída. Então a prefeitura também não tem esse cuidado de imaginar. De fiscalizar. Aí nós vamos fazer uma comissão, montar uma comissão, e para tentar não
desregularizar aquilo que está regularizado. Eu acho isso interessante. A gente tem que, nesses módulos que existem regulares, fazer com que não ocorra essa desregularização. E fala-se em ter a questão de ter uma legislação própria. Acho que além da legislação própria, a gente tem que lutar para que o município, de uma vez por todas, trate da questão de habitação do município. É o segundo mandato meu, o vereador Geraldo tem mais aqui. Eu sei que desde que eu entrei é uma briga minha e mais do vereador há mais tempo. Então a prefeitura não cuida da questão de habitação e as pessoas vão se virando como podem. Agora, qual que é o grande problema? Isso é algo que a gente já discute. É a demanda de água para esses loteamentos que eram regulares e estão ficando irregulares, né? A prefeitura aqui criou uma política de entrega de água em caminhão para tornar aquelas pessoas reféns da prestação de serviço para a prefeitura. Anteriormente tinha uma demanda pequena dessa entrega nesses loteamentos, que o requerimento aqui, que a comissão vai estudar, e hoje tem uma demanda maior. Então, mais que ter uma legislação pertinente, vai ter que se cuidar disso, desse levantamento dessas áreas, e de saber qual que é essa demanda. O que o município tem feito pela habitação? A gente está pendente de um pagamento de uma indenização num processo de uma área já desapropriada para se ter habitação. Então, a gente aqui vai estar pagando fogo sem que a prefeitura também faça a parte dela. Eu acho louvável a iniciativa do vereador Augusto Canto, que é um representante da zona rural, porque reside num desses loteamentos. O vereador Raimundo também hoje é morador definitivo dessa área rural, sofre aí com esses problemas desses loteamentos que a gente vê. Só que a gente tem que ter esse cuidado, porque as pessoas podem ter certeza que elas não desejam construir sua casa onde não tem água. Elas não desejam morar num terreno repartido em 10 mil partes. É a falta de estrutura para o munícipe que leva ele a residir e ficar refém da prefeitura nessa entrega de água. Então, como disse, adianta o meu voto favorável aí ao pedido do vereador, né, de se instituir uma comissão, mas a gente vai ter que ter um cuidado demasiado nessa comissão, e principalmente uma vontade de se chegar em assuntos aí que certamente vão atingir a questão de gestão do poder público. Eu espero que, uma vez montada essa comissão, que ela vá a fundo mesmo na discussão disso daí, para que se preserve aquilo que está regular e para que se crie alternativas aí de melhoria para onde já houve. Lembrando que se hoje um terreno de um módulo que era de 1.000, 2.000, 3.000 foi repartido, foi por inércia da prefeitura, que nada fez nesses tempos. São só essas minhas considerações, senhor presidente. Posso discutir? Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Quero parabenizar o vereador Augusto Canto e já adiantar meu voto favorável, e que esse projeto de resolução vá além do esperado, porque nós sabemos aí da dificuldade do município de Alumínio com relação a moradias. Temos lá o exemplo do Irema, onde hoje pessoas compram terreno de 3 de frente por 7 de fundo e estão construindo e nada se faz. Você vê terraplanagem sendo feita e nenhuma fiscalização da prefeitura. E como disse o vereador Eduardo da delegacia, a prefeitura se exime de fazer uma fiscalização, e isso vai só crescendo e acarretando para a prefeitura despesas com caminhão de água, despesa com transporte, despesa com promoção social, e não vemos nenhuma ação da prefeitura com relação a essa fiscalização. Temos aí uma discussão, né, que até o próprio vereador, doutor Alexandre, participou de reunião com relação ao Recanto dos Pássaros. Lá, terrenos aprovados de 5.000 metros, foram loteados e vendidos lotes de 2.500 metros, mas pasmem,
A maioria dos projetos nos lotes de 2.500 metros foram aprovados na prefeitura. E lá os terrenos são de 5.000 metros. Então hoje as pessoas estão brigando para que se mude esse projeto, para que se possa fazer um financiamento dos terrenos de 2.500. Nós estamos vendo lá com relação a Oncinha, vários terrenos sendo loteados em 1.000 metros, ali de 1.000 metros vai para 250 metros, e daqui uns dias pedidos de caminhão de água para se construir, promoção social, mas sabemos que a culpa não é do munícipe, porque o munícipe vai lá por quê? Porque ele não tem condições de comprar um terreno melhor e a prefeitura também não dá condições. Nós temos aqui o terreno ali do Lidé do lado do Figueroa, que foi comprado na época da gestão passada para se construir casas populares, que poderia estar atendendo essas pessoas, que nem lá da situação do Irema, que estão construindo sua casa naquele terreno, e que não tem sido atendido, não se é pago para que se possa construir essa casa popular. Então, nós rogamos aí para que o senhor prefeito municipal... Uma parte no momento oportuno. Pois não, vereador. Eu falava aqui da questão de fiscalização por parte da prefeitura, especialmente na zona rural, e não fiz de maneira formal, mas estive no Departamento de Obras e Serviços Urbanos, porque uma vez subindo do Vale Grande, quem olha para o Horácio Três Sinos, observa que tem uma terraplanagem gigantesca que foi feita lá, salvo engano, para um campo de aeromodelismo. Mas é grande o trabalho. E não se surpreendam, quando eu fui falar dessa questão de fiscalizar o local, para fazer o levantamento, saber se tem todas as autorizações, a prefeitura não tinha ciência de uma obra daquele tamanho. É possível hoje, dentro da zona rural do município, pela total falta de fiscalização, se fazer uma nova cidade ali que vai passar despercebido. Então, essa comissão que vem isso, a gente, como fala, é para apagar fogo de trabalho, já era para ter sido executado. Então, a parte nesse sentido. A prefeitura tem de fiscalizar e não faz essa fiscalização. Imagine quem esteve nessa parte da zona rural e vê o tamanho da obra que eu estou falando, o tamanho da terraplanagem, não vai conseguir acreditar que a prefeitura não tinha conhecimento. E não tinha. Então, quem dirá de terrenos de 250 metros, que são picados aí, 5.000 em 20 de 250? Então, são essas minhas considerações. Nós sabemos que falta fiscalização, mas essa fiscalização muitas vezes que falta é porque muitas das vezes a ordem vem de cima para não se fiscalizar, porque ao invés de estar pensando em gestão, estamos pensando em fazer política, aí deixa de fiscalizar e com isso quem paga é o município, continua pagando, vai continuar pagando enquanto não se houver fiscalização. São só as minhas palavras que eu apresento aos vereadores. Discussão, projeto de resolução 8/2014, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Tá. Projeto de resolução 8/2014, aprovado por 8 votos. Eu consulto as bancadas para que indiquem os membros. PSD-PV indica doutor Alexandre. PP e PSC, Beto. PSB, PTB, Eduardo Legacia. PPS, Renatinho. PPS, Renatinho. Lembrando que o autor do projeto de resolução fica como presidente e como relator, doutor Alexandre Amaral. Doutor Alexandre Amaral como relator, então. O vereador Beto, vereador Eduardo da delegacia, vereador Renatinho Watanabe, presidente, vereador Augusto Canto, que é o autor do projeto, e relator, o vereador doutor Alexandre Amaral. Discussão única do requerimento 255/2014, solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento 255/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, requeremos a prorrogação por mais 180 dias do prazo de funcionamento da Comissão Especial de Inquérito criada pelo Decreto Legislativo de número 94/2014 e nomeada pelo Ato da Presidência 4/2014 para apurar irregularidades no Departamento de Saúde denunciadas pelo Conselho Municipal de Saúde. Sala das sessões, 11 de julho de 2014, Eduardo Gomes de Paula, vereador. Coloca em discussão o requerimento. Em discussão.
O vereador querendo fazer da palavra, coloca em votação. Requerimento aprovado por 8 votos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Primeira discussão do PL 19/2014. O veto de número 1, autógrafo 1752/2014. Projeto de lei 4/2014-L. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 2 minutos, com a seguinte ordem do dia: primeira discussão do projeto de lei 28/2014 e primeira discussão do projeto de lei 29/2014. Nada mais havendo a tratar da presente sessão, damos a mesma por encerrado, desejando boa noite a todos. Com as bênçãos de Deus, damos início à 57ª sessão extraordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Geraldo Atleta a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, aproveitando que faça de um artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem e também a de um artigo do Estatuto do Direito da Criança e dos Adolescentes. Lamentações, capítulo 2, versículo 10. Estão sentados na terra silenciosos os anciãos da filha de Sião, lançam pó sobre as suas cabeças, cingiram sacos, as virgens de José abaixam as suas cabeças até a terra. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 5. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 139. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do Ministério Público. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Ordem do dia. Na ordem do dia temos a primeira discussão do projeto de lei 28/2014, que dispõe sobre a alteração dos anexos 2 e 3, que integram a lei municipal de número 1681 de 2013. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto e seus pareceres. Mensagem 28/2014. Senhor Presidente, via da presente encaminhamos a elevada deliberação dessa edilidade, incluso o projeto de lei número 28/2014, de que trata a alteração do anexo 2 e 3 do PPA 2014-2017, lei número 1681, de 22/8/2013. Projeto de lei 28/2014 dispõe sobre alterações dos anexos 2 e 3 e que integram a lei municipal 1681/2013. O prefeito do município de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os anexos 2 e 3, que integram a lei municipal 1681, de 22/8/2013, o plano plurianual, por conta das inclusões. Programa 011. Serviços de utilidade pública, incluindo as seguintes ações. Ação 1079, recapeamento da Rua Paulo Dias, trecho 2. Convênio estadual, ação 1081, recapeamento da Rua Paulo Dias, no trecho 1. Convênio estadual. Ação 1085, pavimentação da Rua Reginaldo Aparecido Pereira, trecho 1. Convênio estadual. Programa 6. Esporte e cultura para todos, incluindo a ação 1083, reforma e ampliação do ginásio Paulo Jacó, convênio estadual. Artigo 2º, os referidos anexos estão mencionados no artigo 1º da Lei Municipal 1681/2013. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Alumínio, 18 de junho de 2014, José Aparecida Tizeu. Parecer 59/2014 da Comissão de Justiça e Redação. Quanto ao aspecto que essa comissão analisou, ela opina pela normal tramitação. Sala das Sessões, 30 de junho, do Augusto Canto, presidente, Paulo Roberto da Silva, membro, Raimundo Azevedo, membro. Parecer 60/2014 da Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto de lei 28/2014. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto financeiro que nos cabe examinar, essa comissão opina pela normal tramitação. Doutora Ana Paula, presidente, Renato Yoshio, membro, Paulo Roberto, membro. Parecer sobre o projeto de lei 28/2014, parecer jurídico. Trata o referido projeto das alterações dos anexos 2 e 3 que integram a lei municipal 1681. As alterações e inclusões pretendidas visam modificação acerca de serviço de utilidade pública. Entendemos que nada obsta para a sua apreciação. Para a sua aprovação serão necessários 2 votos da maioria qualificada de 2/3 dos membros da Câmara.
Salvo melhor juízo, 11 de julho de 2014, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Lido, senhor. Não, o projeto em discussão. Pois não, vereadora, 15 minutos com a parte. É importante a votação desse projeto hoje, porque esse projeto ele trata da alteração no plano plurianual para os exercícios 2014 a 2017, para que se possam receber dentro do orçamento, dentro do plano plurianual, os convênios que foram firmados entre a Prefeitura e o Governo do Estado, através de emendas parlamentares que foram feitas pela deputada Rita Passos, que fez uma emenda de 160 mil para recapeamento da cidade, fez uma emenda de 200 mil para a reforma e ampliação do ginásio Paulo Jacob, e por uma emenda também da deputada Amari, Maria Lúcia Amari. Então, acho importante que esse projeto seja votado, bem como o projeto 29 subsequente, para que o município possa receber o dinheiro desses convênios e realizar as referidas obras. São essas minhas considerações. Obrigada. Continua em discussão. E um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Projeto aprovado por 9 votos em primeira discussão. Solicito ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 29/2014, que dispõe sobre a alteração dos anexos 5 e 6, que integram a lei municipal 1682 de 2013. Lembrando que é primeira discussão. 14. Senhor presidente, via da presente encaminhamos a elevada deliberação da cedilidade, o incluso projeto de lei 29/2014, que trata de alterações nos anexos 5 e 6 da LDO, a lei número 1682, de 22/8/2013. Projeto de lei 29/2014, dispõe sobre alterações dos anexos 5 e 6 da LDO. O prefeito do município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam alterados os anexos 5 e 6, que integram a Lei Municipal 1682, de 22/8/2013, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, por conta das inclusões. Programa 011. Serviço de utilidade pública, incluindo as seguintes ações. Ação 1079, recapeamento da rua Paulo Dias, trecho 2, convênio estadual. Ação 1081, recapeamento da rua Paulo Dias, trecho 1, convênio estadual. Ação 1085, pavimentação da rua Reginaldo Aparecido Pereira, trecho 1, convênio estadual. Programa 006, esporte e cultura para todos, incluindo a ação 1083, reforma e ampliação do ginásio Paulo Jacó, convênio estadual. Artigo 2º, os referidos anexos estão mencionados no artigo 3º da Lei Municipal 1682 de 2013. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 18 de junho de 2013, José Tizeu, prefeito. Parecer 61/2014 da Comissão de Justiça e Redação. Em análise ao referido projeto, quanto ao aspecto legal que nos coube examinar, essa comissão opina pela normal tramitação. Augusto Canto, presidente. Paulo Roberto da Silva, membro. Raimundo Azevedo, membro. Parecer 62/2014 da Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto de lei 29/2014. Essa comissão, quanto ao aspecto que nos coube examinar, opinou pela normal tramitação. Doutora Ana Paula, presidente. Renato Yoshio Watanabe, membro. Paulo Roberto da Silva, membro. Parecer jurídico sobre o projeto de lei 29/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma das fases do planejamento orçamentário do município. Está previsto na seção 4 do artigo 126 da Lei Orgânica do Município. Como uma das fases do planejamento orçamentário, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é elaborada sempre antes da Lei Orçamentária, ou orçamento, como é costumeiramente chamado. A alteração pretendida apenas modifica projetos da área de serviço de utilidade pública e também de esportes e cultura. Portanto, entendo que nada obsta pela sua apreciação do projeto de lei. Para sua aprovação serão necessários os votos da maioria qualificada de 2/3 dos membros da Câmara, consoante o disposto no artigo 274, inciso 2º, a linha C do regimento interno. Deverá ainda ser submetido a 2 fases de discussão e deliberação, conforme o artigo 144, inciso 3º, também do regimento interno. Salvo melhor juízo, 11 de julho de 2014, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Projeto de lei em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação.
Projeto de Lei 29, 2014, aprovado por 9 votos em primeira discussão. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 2 minutos, com a seguinte ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei 28, 2014, e segunda discussão do projeto de lei 29, 2014. Nada mais havendo tratar da presente sessão, damos a mesma por encerrada. Com as bênçãos de Deus, damos início à 58ª sessão extraordinária da sexta legislatura. Solicito ao vereador Eduardo Bosco que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, aproveitando que faça de um artigo da Declaração Universal dos Direitos dos Homens e a de um artigo do Estatuto do Direito da Criança e do Adolescente. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo... Artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. Na ordem do dia temos a... Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Na ordem do dia temos a segunda discussão do projeto de lei 28. Pois não, vereador? Coloca em discussão o pedido do vereador Eduardo Bosco em suprimir a leitura em segunda discussão do projeto de lei 28 de 2014. Em discussão o pedido do vereador. E um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Se forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador, fica suprimida a leitura do projeto de lei 28 de 2014 em segunda discussão. Passamos então à discussão do projeto. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Projeto de lei 28 de 2014 em segunda discussão, aprovado por 9 votos. Segunda discussão do projeto de lei 29 de 2014, que dispõe sobre a alteração dos anexos 5 e 6, que integram a lei 1682. Solicito ao secretário que faça a leitura. Pois não, vereador? Como se trata de segunda discussão, solicito seja suprimida a leitura do mesmo. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir a leitura em segunda discussão do projeto de lei 29 de 2014. Em discussão o pedido do vereador. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Dr. Alexandre. Fica suprimida a leitura do projeto de lei. Passamos então à discussão do projeto de lei. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Projeto de lei 29 de 2014, em segunda discussão, aprovado por 9 votos. Antes de encerrar a sessão, eu comunico os vereadores aqui presentes que amanhã está agendada a reunião com a empresa CBA, no Centro de Vivência, às 14 horas, para todos que desejem participar. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrado, desejando boa noite a todos.